proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerdes em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Amados e queridos irmãos, ainda no período da Quaresma e antes da missa ser presencial, nós iniciamos 7 quartas-feiras dedicadas ao conhecimento das 7 dores e alegrias de São José. Muita gente participou em casa, assistindo, outros perderam, mas graças à tecnologia nós podemos, lá no nosso YouTube, canal Rádio Shalom Oficial, procurar as missas da quarta-feira, Tarde da Misericórdia, que vai aparecer cada quarta. E no livrinho, o manto, cadê o livrinho? Deve estar ali, ó. No livrinho, o manto e o cordão de São José, também você vai poder conhecer essas 7 dores e essas 7 alegrias. Aqui tem a história do manto, a oração do manto, que é feita durante 30 dias, e também a explicação. Também foi quando nós apresentamos o manto de São José e o cordão, que deve ser usado na cintura, por baixo da roupa, com 7 nós, indicando as 7 dores e 7 alegrias, para se pedir uma graça especial, ou para se levar aos enfermos, aos doentes, nos hospitais. Hoje veremos, portanto, a 7ª dor de São José e a 7ª alegria. A dor, a última dor, é a perda do menino Jesus. Pode-se dizer com toda a verdade que de todos os sofrimentos, de todas as penas que sofreu o santo patriarca José, a ocasionada pela perda de Jesus foi a mais sensível. E São Lucas, no capítulo 4, versículo 48, nos apresenta essa dor. Eu acho que essa citação deve estar errada. Peço até que procure na palavra, porque aqui tem Lucas 45, não existe Lucas 45, então, logo no começo, a perda em Lucas, para que eu possa corrigir. O versículo deve ser o 48, mas não é também o capítulo 4, deve estar aí no capítulo 2, 3 de Lucas.
Mas diz assim o texto de São Lucas: mas não o encontrando na caravana, de volta para a terra de Israel, eles já tinham caminhado durante um dia, voltando da festa da Páscoa, de repente eles começam a procurar Jesus. Onde é que está Jesus? Onde é que está Jesus? E aí se dão conta que ele não está no meio da caravana. E aí, não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. Lucas 2, de 41 a 52. Então vamos mudar aqui, né? A tecnologia chegou também ao Padre Antônio. Então eu posso mudar aqui, Lucas 2. De 41 a 52. Onde está o episódio 52, né? Isso. Pronto. Lucas 2, 41 a 52. Voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, quer dizer, um dia que andaram, outro dia que voltaram, e outro dia procurando na cidade, até que finalmente eles resolveram procurá-lo no templo. 3 dias depois o encontraram no templo. O viram e sua mãe disse-lhe: meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai, José, e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Quem é mãe aqui, levante o braço. Quem é pai? Imagine você, de repente, procurar seu filho ou filha e não achar. Deus me livre, né? Eu acho que é uma dor terrível. Eu vi isso quando João Hermes sumiu uma vez, de uma segunda-feira, e a minha mãe ficou aflita, né? É uma dor terrível. E Maria diz: teu pai e eu, aflitos, cheios de aflição, te procurávamos. Imensa deve ter sido a dor de São José, quando, depois de ter fugido para o Egito, vimos isso na quinta dor, depois de voltar do Egito, vimos isso na sexta dor, de repente, aquele menino fruto de tantas preocupações, ir para o Egito, voltar do Egito, preocupação com os bandidos, preocupação com Herodes, preocupação com o filho de Herodes, agora, já com 12 anos de idade, desaparece. E na época, como hoje ainda está acontecendo, era muito comum se roubar crianças. O rapto de criança. O roubar para torná-los escravos, para vendê-los como escravos. Era muito comum. Imagine Jerusalém com 1 milhão de pessoas de todas as partes do mundo. Pelo relato de Atos dos Apóstolos 2, sabemos que ali, no dia de Pentecostes, estavam gentes de Roma, Frísia, né, da Etiópia, todo lugar. Né? Uma festa de São Francisco no Canindé. Gente do Piauí, gente de todo canto. Então era muito fácil você sequestrar uma pessoa e tirá-la para vender no Egito, para vender em Roma, para vender no outro canto. Principalmente um homem. Então você imagine aqueles 3 dias de preocupação, de aflição, de ansiedade na cabeça de José e de Maria. E a mulher, ela expressa mais facilmente sua dor. Não é verdade?
que é que a mulher faz quando está sofrendo? Chora. É próprio da mulher. Quando ela está passando por um momento difícil, ela chora. E o choro, ele é libertador também. Ele é uma forma de descarregar a angústia, a preocupação. O homem nem sempre chora. Tem homem chorão também, né? Mas nem sempre chora. O homem é mais trancado, né? O homem é mais introvertido. Então, dificilmente você olha para um homem e diz, ele está sofrendo. A mulher, você olha para ela e ela começa a chorar. Então, José sofreu muito nesses 3 dias. E o que é que a gente pode pensar que era o sofrimento de José? Normalmente nós pensamos logo, por que nós não fomos atrás? Nessa hora aparece todo tipo de justificativas. Se naquela hora a gente não tivesse deixado ele sair com os amigos, se naquele momento... Porém, aqui nós não podemos jamais imaginar Maria colocando o dedo na cara de José e José colocando o dedo na cara de Maria. A culpa é sua. Você é a culpada. Você é o culpado. Não. Eles sofrem calados. E Maria, na sensibilidade de mulher que ela tem, quando ela encontra Jesus no templo, ela fala a Jesus da dor de quem? Dela ou do marido? Hã? Dela ou do marido? Do marido. Ela não diz, eis que eu. Não, ela diz, eis que o teu pai. Depois é que ela diz, e eu. Isso é muito interessante. Porque nós gostamos logo de dizer, olha, eu estou sofrendo por causa disso. Olha o que você me fez. Olha o que você me fez passar. Olha o sofrimento que você me meteu. Maria não diz isso. Maria diz, eis que o teu pai, José. E é interessante que aqui Maria confirma a paternidade de José, embora uma paternidade espiritual. José era pai adotivo, pai nutrício, mas confirma essa paternidade. Eis que o teu pai e eu te procuramos cheios de aflição. Qual é a característica própria dessa dor, tanto para José como para Maria? É que em todas as outras 6 dores, Jesus estava com eles. Eles sofreram, mas Jesus estava ali. Mas na 7ª dor, tanto para Maria como para José, essa dor eles estão vivendo sem Jesus, sem vê-lo. Como é diferente sofrer com Jesus e como é diferente sofrer sem Jesus. Quem já foi do mundão e teve uma experiência de conversão aqui no Shalom, sabe como era sofrer antes e como é sofrer agora, sim ou não? Você sabe. Agora você, quando sofre, a dor é a mesma, o sofrimento é o mesmo, mas você tem um lugar para você procurar, que é a igreja, que é o grupo, que é a oração. Você tem irmãos, você tem Jesus, você não se sente desamparado. Antes você sofria só. E sofrer só é terrível. Eles olham para um lado e para o outro. Não encontram, não veem Jesus. Que dor. Essa dor, ela vai ser muito parecida com os 3 dias do sepulcro. Quando Nossa Senhora, José não estará mais, mas Maria vai sentir a falta dele 3 dias, até a ressurreição. Jesus não está com José. A dor e a angústia aumenta pelo pensamento da infelicidade também de
todos os que no futuro, pelo pecado, iriam perder a Deus. A gente não leva em conta que, quando pecamos, nós perdemos a Deus. Nós perdemos a Deus. Nós ficamos sem Deus. O pecador é um homem e uma mulher sem Deus. Nem adianta vir com mimimi. Deus matou, dizer amor e misericórdia. É, amor e misericórdia. Mas o pecado rompe a relação com Deus. Amém? Amém. Entenderam ou querem que eu desenhe? Que eu desenhe a cruz. O pecado nos separa de Deus. E nessa dor de São José está também a dor da igreja, que vê os seus filhos se perderem, se afastarem de Deus. José sofre junto com Maria, e por isso Nossa Senhora diz: meu filho, que nos fizestes? Teu pai e eu andávamos à tua procura cheios de aflição. Palavra que mostra o que eles viveram, o que José viveu, o que Maria viveu, também por causa de nós, porque toda vez que eu sofro unido a Cristo, eu estou redimindo alguém. Paulo dizia: eu completo na minha carne o que faltou à paixão de Cristo em favor da igreja. Toda pessoa que se converte, por trás dela tem sofrimentos, súplicas e orações. Tudo que nós vivenciamos unido a Cristo entra naquilo que a igreja chama de comunhão dos santos. Comunhão dos Santos. Você reza no credo, né? Crê na comunhão dos santos. Sabe o que é a comunhão dos santos? É a união de todos os méritos, de todas as graças, de todas as orações, adorações, missas, jejuns, sacrifícios por amor a Deus, que estão reservados para Deus distribuir lá dentro daquela prisão, lá dentro da rua, lá quando alguém está para ser morto, lá dentro de um hospital, lá na hora daquele assalto. Há uma graça que chega e muda a situação, fruto desta comunhão da igreja militante. Diga, militante. Militante. Quem é a igreja militante? Nós. Sabem não, né? Pelo amor de Deus. Quem é a igreja militante? Nós. Eu. Quem é a igreja padecente? Purgatório. Aliás, o purgatório está lotado. Purgatório está lotado. Padre Pio, já no tempo dele, dizia assim: vocês querem esvaziar o purgatório? Rezemos o terço para tirar as almas do purgatório. O purgatório está lotado nesse tempo. E estas almas estão lá também padecendo. E o padecimento delas não serve para elas, mas serve para nós. E a igreja gloriosa, que é a igreja que está no céu. Então, essas três realidades, que é uma só, a igreja de Cristo, unida à cabeça que é Cristo, ganha méritos quando você faz um menor sacrifício para estar aqui, para suportar uma dor, para suportar uma pessoa, para aguentar, resistir numa tentação, alguma coisa que vem, você por amor a Deus, você diz sim a Deus e não à voz da serpente, aquilo se transforma em graça para você e para os outros. Poderíamos perguntar qual o sentido exato das palavras: os pais de Jesus, no versículo 50 diz, não compreenderam o que ele dissera. Porque Jesus responde a Maria como? Imagina 3 dias você procurando teu filho. 3 dias depois você encontra ele no templo dando aula para os doutores. Meu filho, por que fizestes isto? Eis que eu e teu pai te procurávamos cheios de aflição. O que é que o menino responde? O que é que o menino responde, Tati?
não sabíeis, que não devo, sabíeis que devo que devo estar ocupar me das das coisas do meu meu Pai? Ou seja, vocês deveriam ter pensado que eu não estava na feira, que eu não estava na roda gigante do parquinho da festa, que eu não estava no videogame, que eu estava cuidando das coisas do Pai. Aí o Evangelho diz, no versículo 50, eles, José e Maria, não entenderam, né? Eu, se fosse José, tinha pego na orelha dele, pois você agora vai explicar. Né? A mãe já estaria com a chinela na mão. Veja o comportamento desse casal. Jesus olha para eles na maior sinceridade. Vocês não sabiam que eu devo me ocupar das coisas do meu Pai? Vocês não aprenderam ainda? E o texto diz, os pais não entenderam as palavras de Jesus. Fiquei pensando isso hoje. Devemos crer que com a dor que tinham experimentado com a perda, tinham assim perdido a razão, a ponto de não compreenderem mais as palavras de Jesus. Será que Maria e José estavam tão chocados, tão sofridos, tão atormentados pela dor, que não entenderam as palavras? Não. Certamente, a virtude deles dois era tão grande que a dor não conseguiria obscurecer a inteligência deles. Então, não foi por isso. Porque, mesmo a dor tendo sido grande, não seria suficiente para obscurecer a inteligência dos dois, porque eles eram cheios de virtude, tanto José como Maria. De fato, a Virgem Maria, como seu casto esposo, estavam muito avançados no conhecimento do mistério da redenção. Já tinham ouvido do anjo, esse menino vai salvar o povo dos seus pecados. Já tinham ouvido lá o Simeão dizer que uma espada de dor iria transpassar a alma. O sentido dessa expressão, e aqui eu termino, preste atenção, vocês estão aprendendo Bíblia. O sentido dessa expressão, os pais de Jesus não compreenderam o que ele dissera, é pois que nem Maria, nem José ainda não conheciam os pontos principais da vida do Salvador e ainda desconheciam as etapas da sua dolorosa paixão, pois Deus ainda não tinha revelado todas as circunstâncias do futuro daquele menino. Quem de nós não já fez essa pergunta? Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo isso? Por que isso está acontecendo comigo? E nessas horas parece que o céu vira bronze, né? O céu não tem resposta. Por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que aconteceu esse acidente? Por que eu perdi o emprego? Por que morreu? Por quê? Não tem resposta. Você olha para o céu, zero. E isso também é um sofrimento. Perguntar para Deus e não ter resposta é um grande sofrimento. Por isso que Jesus sofreu em uma das 7 palavras. Um dia eu ainda vou pregar sobre as 7 palavras da cruz. Uma das palavras é: meu Pai, Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Pai, por que me abandonaste? E o Pai apareceu para dizer? Teve resposta? Não. Para indicar a mim e a você que na vida cristã nós não vamos entender tudo. Nós não sabemos por que Deus permitiu eu
Minha mãe morreu, estava em Roma. Rezei por ela em todas as basílicas, igrejas, santuários, todo canto, durante 3 anos e meio. E minha mãe morreu. Faltando, sabe quantos meses? Pouquíssimos para ela me ver padre. Né? E eu me fiz essa mesma pergunta, por quê? Minha mãe morreu 22 de agosto de 2002. Eu me ordenei diácono 29. no dia... Minha mãe morreu dia... 29 de agosto. Não, 19 de agosto. 19 de agosto. 19. 19 de agosto. E eu me ordenei no dia 22 de dezembro, diácono. Por quê? E eu me lembro que, 3 horas da tarde, quando meu pai me ligou, ele ligou, eu estava dentro da capela, aliás, do lado, que o telefone era pertinho assim, do lado da porta da capela, e ele disse: meu filho, o caixão está saindo agora. Foi o momento mais difícil. Meu filho, o caixão está saindo agora. E eu comecei a chorar. E aí, meu pai é um homem de Deus, é um homem santo. Está vivo, graças a Deus, 92 anos. E meu pai disse naquela hora para mim: certamente o seu sacerdócio, que ainda ia vir, né? Certamente o seu sacerdócio precisará deste sofrimento, como Abraão teve que sofrer ofertando o seu filho. Oh, glória, é isso mesmo. Meu pai, que estava lá, vendo o caixão sair, estraçalhado de dor, sem eu lá, mas o Espírito Santo me deu a resposta: certamente o seu sacerdócio precisará desta dor, como Abraão teve que ofertar o seu filho. E essas coisas a gente não esquece nunca. Claro, aí eu desabei de chorar, fui para a capela, enfim. Mas esse não saber o futuro, não saber, eu vou adoecer de Covid, eu vou morrer, eu não vou, nós não sabemos. Você não sabe. Vou casar, não vou casar, você não sabe, ninguém sabe. Ora, era precisamente esta obscuridade, essa não clareza das coisas, esse não tocar na realidade, esta obscuridade, que lhes ocasionava sempre novos temores, novas angústias, temores e angústias, que seu ardente amor por Jesus mantinha bem vivo em suas almas. O que fizeram com meu filho? Onde está o meu filho? Será que nós vamos encontrá-lo novamente? Será que aquilo tudo que a gente ouviu era isso? Nós nunca mais... Gente, quando você tem um cadáver ali, para ser sepultado, é doloroso, mas está ali. Uma das maiores dores e problemas que vão vir dessa pandemia são esses enterros feitos às pressas, sem que as pessoas possam manifestar o luto, sem ver. Quem morre de Covid não tem como, não tem o velório, não tem aquele momento ali de você olhar, de você tocar, como eu tive a graça de fazer com o tio Luiz, ali, com a tia Toninha, ver, tá, ok, vamos nos despedir. Essa falta de contato, de despedida, é terrível. E vocês vão ver quanto problema psicológico, fruto dessa situação que nós estamos vivendo, de não poder expressar a dor e o luto. Foi o que José e Maria viveram. Porém, Deus não manda alegria, Deus não permite dor sem alegria. Qual é a alegria de José? Nesse momento, a dor causada pela perda do menino deu lugar,
no coração de José há uma imensa alegria de ter reencontrado. Naquela hora que Maria, eu fico pensando, ela procurando, oh meu Deus, cadê meu filho, Senhor? Dentro do templo, aquela confusão, gente para lá e para cá, agarrada com José. Aí de repente ela vai passando e escuta. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É ele, é a voz dele. E ela entra dentro da sala de aula, onde estavam os doutores da lei. E aquela alegria, né? Vocês já viram que a mulher grita na hora do parto, mas na hora que nasce ela se esquece de tudo. Quando você perde uma coisa, você se preocupa, na hora que acha, você esquece. A alegria de José de reencontrar o menino. Este foi o feliz evento para o casto esposo de Maria. Uma segurança que todos nós pecadores temos, de que se nos confessarmos, mesmo tendo perdido Jesus, podemos reencontrá-lo após a confissão novamente e receber a paz da nossa alma. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pela dor e a alegria de São José, que o Senhor conceda a todos nós a graça que pedimos. Amém.